Lá vem Sabino, marlampião, chapéu de couro, fuzil na mão. Lá vem Sabino, marlampião, chapéu quebrado e fuzil na mão. Lampião tava dormindo, acordou muito assustado. Deu tiro no Mabral, pensando que era um soldado. Lá vem Sabino, marlampião, chapéu de couro. Vocês, lá vem Sabino, chapéu quebrado. De novo, lá vem Sabino, marlampião, chapéu quebrado e fuzil na mão. Lá vem Sabino, marlampião, chapéu quebrado. E agora aquela menina. Vocês já ouviram falar, com certeza, irmãos e irmãs, numa banda que marcou época no Nordeste brasileiro, e não só no Nordeste, como referência musical, Mestre Ambrósio. Pois é, na Mestre Ambrósio tinha um camarada chamado Siba, e não é que por acaso esse Siba está justamente aqui nesse congresso cangaço. E aí, cangaceiro velho, como é que você veio parar em São Aminonado? Como é que é isso? Rapaz, só vim porque chamaram, porque a pulsa não vinha não, né? Chamaram aí, cangaceiro, chamaram. Eu acho que é interessante essa coisa de poder discutir o cangaço, descobrir novas maneiras de discutir o cangaço, né? Porque é uma coisa tão forte na nossa história, marca tanto a gente tem que estar sempre repensando o cangaço, como ser cangaceiro nos dias de hoje, né? Sim. Como descobrir caminhos novos para fazer as coisas em tempos fáceis e os difíceis também. Bom, Siba, a Mestre Ambrósio foi uma experiência muito interessante, e até porque pariu um bocado de outras bandas que estão trilhando ainda esse caminho. Como é que você avalia o trabalho de vocês com aquela experiência única, talvez? Olha, o Mestre Ambrósio foi um coletivo de Recife que retomou aquela referência tão forte da música da cidade e do estado de Pernambuco, e por consequência do Nordeste também, a música de rua, a música popular, de uma maneira muito livre e aberta, e fez dali uma música muito vigorosa, inspirada também no rock, numa postura rock, assim, de uma postura para fora, né? E naquele momento no Brasil, a gente vinha saindo dos anos 80, que era só banda de rock, pagode, axé e tal. Eu acho que foi uma banda que propôs um diferencial e deixou uma marca muito forte para aquele momento. Hoje, graças a Deus, em cada lugar tem um Mangue Beat e um Mestre Ambrósio, de alguma forma, não fazendo igual, mas retomando essa coisa fundamental que é olhar para o seu próprio lugar e com orgulho, e repensar o seu lugar em termos do presente e do futuro, e não só do passado. Você continua morando aqui no Pernambuco, ou você mora no Rio de Janeiro hoje, São Paulo? Não. Você migrou para o centro ou continua no Nordeste? Rapaz, o artista migra, né? Migra, sim. Eu fui para São Paulo em 96 com o Mestre Ambrósio. Sim. Desde então, nunca mais deixei de ter um pé na cidade, que é hoje minha casa. Sim. Mas em 2001 eu retornei a Pernambuco, fui morar numa cidade de 30 mil habitantes chamada Nazaré da Mata, para cantar maracatu, para me aprofundar naquela coisa toda. E desde então eu sou esse fugitivo que tem um pé em cada canto. Mas o meu ponto de referência principal é São Paulo, por motivos profissionais, mas também por pessoais. Eu gosto muito da cidade. Irmão, obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer. Uma alegria. Com olhos de vidro de cores berrantes, balanço edifícios de 40 andares, que olhados de longe se parecem altares de um culto esquecido de uns deuses gigantes, que rompem os tempos dizendo arrogantes que os ventos libertos não podem passar, e atrás das colunas que agarram o ar, uns tantos se espremem, sentindo os mormaços, nas sombras de uns poucos que miram os espaços, cantando ciranda.
vamos conversar com o João aqui, que está participando desse congresso com um tema para lá de fascinante, as mulheres no cangaço. João, para começo de conversa, como é que camaradas nômades, tidos e havidos como violentos e cruéis, conseguiam agregar ou atrair mulheres para um movimento que era perseguido e execrado por boa parte da sociedade da época? O cangaço em si era um mundo só de homens, né? A entrada da mulher vem se dar no finalzinho de 1929 ou princípio de 1930. Ele passando naquela região que compreende ali o Raso da Catarina, que é um deserto que nós temos ao norte da Bahia, saindo para Sergipe, quando trava conhecimento a primeira vez com a família de Maria Bonita, com os pais. Por coincidência, ela estava separada do marido há 15 dias, foi apresentado por um tio dela chamado Odilon Café, e a partir do momento em que ele viu Maria Bonita, ele deixou uns lenços para que ela bordasse com o nome dele, ficou de voltar com 15 dias, retornou só com 30, e a partir desse momento começou a paquera entre os dois. Ela foi a primeira mulher a sair dessa povoada chamada Malhada da Caiçara, em Paulo Afonso, Bahia, a seguir um cangaceiro. Depois desse momento, vários chefes de grupos ou cangaceiros que queriam levar suas companheiras para o cangaço. E passou, depois de Maria Bonita, entre 75 a 80 mulheres por esse mundo que era tão fechado, que era um mundo só de homens. Elas romperam essas barreiras da época, a educação que se tinha, andaram à margem da lei e muitos deixaram seu registro histórico muito importante para o Nordeste e para a história do Brasil. Me diga uma coisa, essas mulheres, no caso da Maria Bonita, efetivamente houve um envolvimento amoroso, mas é verdade que os cangaceiros sequestravam e transformavam essas mulheres depois em amantes, mas que no primeiro momento isso se fazia de forma muito violenta. Tem alguma veracidade nisso ou é má versão? Não, verdade. Muitas mulheres foram raptadas. A própria Dadá de Corisco, ele quando a raptou, ela era uma menina que tinha 13, 14 anos de idade e a princípio, depois que foi estuprada por ele, como não tinha mulheres no cangaço, ele deixou ela na casa de um tio dela, do cangaceiro, e depois, com o tempo, é que ele foi reconquistando. Quando ele morreu em combate, a Dadá já estava completamente apaixonada, mas disse que isso levou um tempo para se concretizar. A princípio ela teve raiva dele porque foi estuprada. E várias mulheres daquela região de Paulo Afonso, como a Índia e Nassinha, que era de uma tribo chamada Pancararé, ela disse que deixou o depoimento que disse que foi à força pelo cangaceiro Gato. Era primo dele, mas para que não visse a sua família morta por ele, acabou o seguindo no cangaço. Que loucura! E a polícia não distinguia. Na hora de atirar, tanto fazia ser o homem, o cangaceiro, como a mulher, o tratamento não tinha nenhuma diferença. Não tinha. O depoimento do Panta de Godói, no dia 28 de julho de 1938, ele disse que quando a Maria Bonita estava vindo pegar uma água lá na Grota do Angico, ele, quando viu, começou o tiroteio, ela correu, ele atirou nas costas dela, e depois que houve todo o combate, ele se aproximou de Maria Bonita, o tiro entrou nas costas e saiu acima do peito. Sim. Diz que ela respirava e jorrava sangue. Ele pegou o facão, ela olhando para ele ainda viva, e a degolou viva. Nossa. Então esse foi um depoimento que deixou em televisão, rádio, jornais e revistas, que é um depoimento forte, mas que, para ver a brutalidade que se atingia tanto, entre os dois grupos, tanto de cangaceiro quanto de polícia. Bem, vamos fazer agora o Cadeira na Calçada. E o Cadeira na Calçada também foi feito em São Raimundo Nonato. Imagine quem eu entrevistei. A neta de Virgulino Lampião, Vera Ferreira, uma moça extremamente cordial, educada, muito sensível, que não faz apologia das ações do avô, mas também não o renega. Foi uma conversa muito rápida, a Vera ia fazer uma palestra e eu conversei com ela muito rapidamente, mas é uma conversa instigante, confiram. Minha irmã, meu irmão, vocês imaginem um caboclo, um camarada, que passou a vida brigando, fugindo, correndo, atirando, matando e morrendo, ter tempo para amar uma mulher bonita e fazer filhos, que hoje tem netos que estão por aí contando a história do avô. Estou conversando aqui com a Vera Ferreira, que é neta de Virgulino Lampião e Maria Bonita. Minha irmã querida, como é
ser neto de uma celebridade que rivaliza com o Padre Cícero Romão e que às vezes com Pelé até. Eu acho que no Nordeste Lampião é mais importante, é mais conhecido do que Pelé. Como é que é isso, Vera? É um privilégio. Eu digo que aquele ser superior me deu, né, e deu toda a minha família o privilégio de ter nascido, né, por conta desse personagem que é tão querido e tão odiado ao mesmo tempo, mas que está presente no imaginário e na vida de todos os brasileiros. A sua família, eu acompanhei na revista Cruzeiro, ainda aqui, a sua mãe brigando pelo direito de sepultar dignamente a cabeça de seu pai. Aquela briga durou quanto tempo, Vera? Isso foi de 38 a 69 que ficaram expostas essas cabeças lá no Nina Rodrigues. Aquilo era uma coisa de um sadismo, de uma crueldade. Muito grande, mas de repente também, professor, eu digo que aquilo também serviu para mostrar que a crueldade da polícia é tamanha. Né? Eu acho que tem esses dois lados. É cruel para a família. Eu não consigo olhar aquela foto, não consigo até hoje. Aquilo me dá um certo pavor. Né? Mas ao mesmo tempo eu digo, é importante porque as pessoas verem e assistirem também a barbárie que era cometida pela Volante. O que acontece ainda hoje, porque você mora no Rio de Janeiro? Não, eu moro em Aracaju. Aracaju, mas você sabe que nos grandes centros urbanos é muito difícil distinguir a crueldade da polícia da crueldade do bandido e às vezes se equiparam. Muito. Eu digo que eles andam lado a lado, não é só nas cidades grandes, não, nas cidades pequenas também, porque Aracaju está muito violenta, né? Nós temos interiores lá que tem toque de recolher, está um absurdo, né? Sim, e o que você fala? E a polícia? Né? E aí você não acredita, eu não acredito na polícia, eu não acredito na justiça. Então há um descrédito geral, né? Não é só, acho que isso desde a nossa colonização. Né? Você tem uma ideia de quantos livros existem com Lampião? Não vou nem falar de folhetos. Folhetos são centenas. Na verdade. E livros mesmo. São quase 800 se não tiver mais livros, porque a cada dia aparece um livro sobre o meu avô que a gente nem sabe, nem conhece. Mostrando um aspecto diferente, uma abordagem nova, diferente, uma coisa... ou repetições mesmo. Sim. Das histórias. São histórias que às vezes são pavorosas, são histórias mentirosas, são histórias irresponsáveis, mas que está aí no dia a dia. Bem, um mito não tem mais uma história real. Um mito tem versões em torno, né? E acréscimos, não é verdade? Isso, existem muito, né? Sim. Mas assim, o meu lado é trabalhar o quê? Que hoje o cangaço seja tratado dentro da história do Brasil, né? Como uma história do Brasil e não como um fato isolado da história do Brasil. As insurgências não surgiram por acaso? Não veio de paraquedas. Né? Alguma coisa motivou, né, essa insurgência. Então, quais foram os motivos? O que é que veio a detonar tudo isso? É isso que as pessoas precisam entender. Vera, você não conhecia São Hermanonato, não é? Minha quem? Você não conhecia a cidade de São Hermanonato ainda? Não, a primeira vez, estou encantada com o público. Eu digo assim que essa geração agora é a mais preocupante por causa das informações que são passadas para eles. E digo que os professores de história hoje são os grandes coiteiros que estão tendo a coragem de repassar a história do Brasil como um todo, não é só do cangaço, mas a história do Brasil como um todo e ensinar e passar para essa geração o que é a história do Brasil de fato. Isso eu acho muito importante. E aqui esse movimento, esse congresso que Leandro tão bravamente, né? O Leandro é um cangaceiro. Cangaceiro, coiteiro, ele é ótimo. e assim, se predispôs a fazer, eu digo que isso é de uma importância vital para que as pessoas lancem semente e germine na cabeça de cada um a vontade e querer ler, e querer aprender, e querer ver. Isso é muito importante. Vera, muito obrigado. Sucesso para você, minha querida. Eu agradeço estar uma grande aqui alegria. Sendo entrevistada por um grande homem, um grande mestre que nem o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, Vera.